Olá, boa noite a todos. Mais um programa do IMAMA aqui nos estúdios do Poa Extreme, no Shopping Total, com o apoio dos Móveis do Bem. Estamos aqui, gostaria de desejar um bom ano novo para todas as pessoas que nos assistem, para todas as nossas voluntárias do IMAMA, que seja um ano com bastante felicidade, realizações e saúde a todos. E hoje o nosso convidado é o Jorge Kralik. Ele já participou do nosso programa no ano passado e, devido aos inúmeros pedidos para que a gente o convidasse novamente, porque no programa anterior a gente não conseguiu esgotar o nosso assunto, né, Jorge? Sim. Então, eu decidi, nesse primeiro programa do ano, não o primeiro programa do IMAMA, porque já tivemos na semana passada, mas esse é o primeiro programa que eu apresento. Vocês sabem que essa bancada aqui, ela tem a participação das voluntárias do Instituto da Mama, a Beatriz Moza, a Patrícia Kauer, a Yolanda Klaik e eu, Cíntia Sebem, que nos dividimos durante o mês para fazer as apresentações dos programas do IMAMA. Então, eu decidi iniciar o meu primeiro programa do ano, convidando o Jorge para a gente falar do ano novo, dessas terapias alternativas, a meditação, o reiki. Inclusive, o IMAMA, como todos sabem, tem uma série de atendimentos gratuitos e, entre eles, a meditação e o reiki, que são muito importantes, né, Jorge, para ajudar na cura, para aquelas pessoas que estão passando por esse momento de um diagnóstico de um câncer, de um tratamento. Essas terapias são importantes nesse momento de vida, Jorge? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer imenso e sei o privilégio que eu tenho de estar aqui, principalmente com todos esses terapeutas holísticos que gostariam de estar aqui no meu lugar, né? Porque a nossa proposta sempre é o bem, o fazer o bem, o sentir o quanto a gente pode beneficiar as pessoas, né? E dentro desse aspecto eu vou te pedir licença para a gente já começar dentro de uma sintonia, já que a gente acredita em energia, né? Então, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, eu vou pedir que a gente faça então uma meditação inicial para a gente criar a mesma energia, a mesma sintonia. Que okay? Beleza, claro. Tá bom? Vamos lá. Então tá, eu gostaria em primeiro lugar que todos se tivessem pernas cruzadas, mãos cruzadas, que descruzassem, soltassem seus braços, suas pernas e fazer aquela respiração que nós já fizemos na outra oportunidade, em que eu solicito a gentileza de vocês inspirarem com calma e lentamente, colocando o ar para dentro de si, mas não o seu pulmão, imaginando que esse ar que você está colocando para dentro está indo para o seu coração. Inspira lenta e calmamente, coloca o ar no coração, segura 7 segundos e depois solta pela boca, mas solta para valer, como quem quer colocar tudo para fora, tudo que não pertence, tudo que não é seu. Então, inspira, coloca o ar no seu coração, segura 7 segundos, depois solta pela boca, assim, ó, bota para fora mesmo, ok? Vamos fazer 3 respirações. Ok? Agora, inclusive, para complementar, o nosso tema, ele é um tema especial, né? Por que ele é especial? Porque se as pessoas do outro lado tiverem o sentimento, o pensamento e a vontade de se curar, por qualquer palavra que a gente possa dizer aqui, a gente vai
beneficiar isso através de uma manifestação também a nível de meditação, tá? Para que abra o seu campo, para que abra a sua energia. E aí a gente repete da seguinte forma: coloquem as mãos no coração e digam: o Deus que está em mim, o Deus que está em mim, e eu tenho plena fé que podemos me curar. Por isso, te peço hoje aqui e agora, que me ajude. Todo poder e força vem de ti, através de mim. Peço licença aos meus guardiões, protetores e anjos da guarda, para fazer o meu processo de cura. Comando a minha mente, espírito e corpo, para que em equilíbrio e harmonia, crie o ambiente da minha cura. A cura que eu desejar, a cura que eu estiver desejando agora. Respirem fundo. Ok. Entramos no assunto. Pois eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que pouco conhecimento têm das terapias holísticas, porque nós, Cíntia, nós sempre nos preocupamos muito em trazer sempre coisas que realmente sejam corretas, sejam oficiais, né? E que ninguém aqui está chutando nada, que ninguém está inventando nada, que ninguém está fazendo alguma coisa que possa prejudicar as pessoas. Quando a gente fala de terapias holísticas, eu achei assim muito importante, e eu tenho que colocar o nome do deputado Querini, porque ele é que movimentou, porque ele teve uma doença e depois se curou através de terapias holísticas, e ele se achou assim, com a missão de fazer com que esse trabalho todo que é oferecido fosse oficializado, tivesse um caráter oficial. E foi através desse processo que ele fez na Assembleia, lá no Congresso Nacional, que foram criadas as PICs. Hoje as terapias holísticas, na verdade, elas são nomeadas como práticas integrativas complementares de saúde. Então, o importante aqui, duas coisas, né? Quando a gente fala complementares, integrativas e complementares, o que nós estamos falando é que nós não estamos questionando, muito menos a medicina, psicologia, psiquiatria, nada disso. O que nós estamos nos colocando como um complemento integrativo na saúde. E por que é um complemento integrativo? De onde é que a gente tirou isso? Como é que a gente tem essa permissão de achar que a gente pode entrar nesse vácuo, nessa companhia da psicologia, da psiquiatria e da medicina? Pois observem bem qual é a definição de saúde pela OMS. Ela diz: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E aí foi em 2006 que começou a se fazer esse trabalho das políticas, foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Só para tu teres ideia, porque aí começa assim, mas isso funciona? Como é que funciona? Foi só uma lei que estabeleceram essas PICs? É tanto que as PICs nomeiam nós, como os terapeutas holísticos, como terapeutas integrativos e com regulamentação. Sim. Tá? Então, só para terem uma ideia do panorama, porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que está acontecendo dentro do cenário. São mais de 9.350 estabelecimentos de saúde no país, ofertando as PICs em mais de 3.173 municípios. O que se constatou
relatou, só em 2017, 18, 19, porque infelizmente a gente não tem dados atualizados, foram mais de 2 milhões de atendimentos nas unidades básicas de saúde. Como é que encaixa isso dentro do SUS? O SUS, ele entende exatamente isso como uma atitude preventiva de saúde, antes de se ficar doente, né? Então, essa prática, ela é vista como um processo que a pessoa cria em si a harmonia necessária para criar imunidade, fortalecendo ela diante das próprias doenças. Então, o que quer dizer? Que junto com a medicina, que junto com a psicologia e com a psiquiatria, existem outros processos espirituais, energéticos, que são capazes de ajudar as pessoas a se fortalecerem, o que é o desejo de todos. Claro. Não é possível que algum segmento possa excluir qualquer área que venha justamente complementar, integrar como meio de fortalecimento de saúde. Tá? Então, hoje, para ter ideia, o SUS oferece 29 terapias holísticas. Acupuntura, aromaterapia, piteria, constelação familiar, cromoterapia, dança, geometria, meditação, quiropraxia, reflexologia, reiki e assim vai. 29 terapias. Isso dentro do SUS. A maioria das pessoas não sabe que pode usar o SUS para fazer terapias holísticas. Tanto esse movimento, né, de pessoas que foram, através do SUS, conhecer a terapia holística e confiar nesse trabalho. Tá? Então, eu trago isso por uma questão assim muito importante, sabe, gente? Porque eu sei o quanto é importante um espaço como esse aqui e a credibilidade de um espaço desse para que a gente possa estar falando coisas realmente sérias. E sabe, Jorge, que essa é uma grande preocupação do Instituto da Mama, porque nós estamos completando esse ano 30 anos de caminhada. O Instituto, ele é uma fonte, é uma referência, né, para aquelas pessoas que procuram informações nas mais diversas áreas, né, essas terapias, auxílio psicológico, enfim. Quando uma pessoa tem um diagnóstico de um câncer de mama, a primeira lembrança que vem, o IMAMA, e muitas vezes não sabe nem por onde começar e procura, né, o IMAMA justamente. Então, nós temos essa preocupação em trazer informações sérias e precisas, porque a gente sempre orienta que todas essas terapias, elas são muito importantes. Só que os pacientes, eles não podem abandonar, por exemplo, o tratamento médico. De forma Naquele nenhuma. caso da paciente que teve um diagnóstico, que já está em tratamento, porque nós estamos falando de duas situações, né, Jorge? Essas terapias, elas são importantes para que as pessoas tentem evitar o surgimento de uma doença. Nesse sentido também, para que se fortaleçam, para que não tenha doença. Porque aí, Cíntia, tu me lembra assim, ó, aquela relação que existe. Do nada, a pessoa teve um câncer. Do nada, a pessoa teve um AVC. Do nada, a pessoa teve uma trombose. Não existe o do nada. Porque se a gente começar a se dar conta, talvez esse seja o grande trunfo, né? De que dessa área holística, porque a área holística, o que ela vem trazer? Ela vem trazer uma visão em que nada é fora, é tudo integrado. Se aquela dor que tu sente não é somente física, ela já é uma expressão da tua emoção, do teu sentimento, da tua área espiritual. Então é um conjunto de coisas. E por que é isso? É isso que eu quero deixar claro para vocês, né? Isso tudo parte do princípio, da onde se tirou isso, que é esse conjunto, porque eu acho muito importante assim, ó, porque a minha formação, como nós falamos na última vez, é racional. Sim. Ela começou pelo racional, dizer assim, mas será que isso existe ou não? Então, quando se percebeu, né, de que toda a matéria tem energia, vamos partir de coisas bem práticas, ninguém vai contestar isso. Né? Sim, científico. Científico, toda a matéria tem energia. E só que dentro da epigenética, né, se percebeu que, vamos além um pouquinho mais disso, de que dentro da neurociência, inclusive também trabalhando essa percepção da própria física ou mecânica quântica, as pessoas não gostam de falar de física quântica, mas mecânica quântica, de se perceber
de que a nossa estrutura, todos os átomos têm energia. Todos os subátomos que nós temos têm energia. Todas as nossas moléculas têm energia e todas as nossas células. Esse é o nosso conjunto. A nossa estrutura é isso. E toda essa energia está localizada dentro do nosso corpo. E essa energia, e é isso que até então se via como uma coisa assim, tá, é a energia que eu tenho. Não, tu não tem que pensar na energia que tu tem, e sim na energia que tu vibra. Claro. Por que tu está vibrando a energia que tu está vibrando? Então, quando nós fizemos aquela meditação inicial, foi exatamente para as pessoas ali se darem conta o que eu estou sentindo, o que eu estou me vendo, como é que eu estou me vendo. E ali ela está percebendo, através da sua respiração, através da mão do coração, que o coração é poderoso por esse aspecto da saúde, ela se dá conta do que efetivamente está acontecendo. Então não me vem com do nada. Sim. Se tu está mal, é porque alguma coisa aconteceu, né? Então, só que a gente vai um pouquinho mais, vai um pouquinho além disso, de saber o seguinte, tá, tudo bem, eu vibro. E tem vibrações que me fazem doente? Tem. Tem vibrações que me deixam sadio? Tem. Mas como é que funciona essa vibração? Como é que eu vibro essas coisas dentro de mim, como nós colocamos, inclusive, na última vez? Eu vibro através do meu pensamento e do meu sentimento, e isso tudo faz vibrar. E atrás dos pensamentos e dos sentimentos vem toda essa história que nós já falamos, sobre crenças, essas coisas mais. Então a gente tem que se dar conta de que se eu estou vibrando coisa ruim, então eu vou dar um exemplo bem típico para ti. Eu acho que até dei sugestão, mas eu vou frisar de novo o quanto é importante isso. Uma prática simples. Antes de dormir, antes de fechar os olhos, tenha gratidão por alguma coisa. Por ti, por as coisas que aconteceram, mas o sentimento de gratidão. Porque quando tu fechar os olhos e dormir com essa sensação de gratidão, é a vibração mais poderosa que tu pode ter dentro de ti para energizar coisas boas dentro de ti. E ao abrir os olhos, faça esse ciclo se complementar. Abra os olhos e diga também gratidão por eu estar vivo, gratidão pela noite que eu tive, gratidão pela mais uma oportunidade de vida. Pode ser a gratidão que você quiser, não tem regra para isso. Tá? Então, fica aquela história assim, mas gratidão, mas isso vai funcionar em mim? Alguém duvida, por acaso, que o teu pensamento é capaz de gerar um câncer? Alguém duvida, por acaso, que o teu pensamento é capaz de te criar alegria, energia, realização? De te sentir bem, tu te sentir, sabe, assim, quando a gente está alegre, está feliz e tal, através daquilo que a gente está vibrando por aquilo que a gente é? Alguém tem dúvida que a nossa vibração é capaz de prejudicar os outros? No ambiente de trabalho, na família, quando a mãe não está bem, quando o pai não está bem, e está vibrando coisas ruins, os filhos não são capazes de absorver essa vibração? Claro que são. Claro que são. E, Jorge, eu acho que essa situação, ela se aplica naqueles casos, por exemplo, que é muito comum a gente ver as pessoas falarem, claro que nós entendemos, né, que é a questão de energia, de vibração, mas, por exemplo, aquelas pessoas que são extremamente saudáveis, que seguem uma alimentação rígida, que fazem esportes, né, que seguem à risca aquilo que os médicos falam para ter uma vida saudável e tem diagnóstico de câncer. Porque aí... Como explicar essa situação? Aí né? eu te digo assim, ó, se por um lado é importante, e eu sou um dos praticantes de academia, de alimentação saudável, nós estamos falando de um tipo de alimentação física. Sim. E o resto, o que eu faço? Por exemplo, em casa mesmo, você deve estar se perguntando, por exemplo, o seu filho já alguma vez meditou na vida? Tu já ensinou o seu filho a orar, ou a meditar, ou a se permitir, né, fazer um Ho'oponopono, por exemplo, né? Aquela técnica, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que são mantras que a gente fala. Aí vai dizer assim, mas para quê? Não, é importante você ficar na televisão ligada, com tudo que a gente vê, com tudo que ela passa, em termos de vibração,
é mais fácil desligar um filho, desligar um marido, desligar um parente do que desligar a televisão. Então, na verdade, eu também não estou aqui para criticar a televisão, eu só estou dizendo que é uma pena que as escolas não tenham meditação, que é uma pena que em casa as pessoas não tenham o hábito de fazer, se não meditação, pelo menos oração. Por quê? Porque isso alimenta outras áreas que a gente está falando aqui e que a OMS falou, não fui eu, não foi o seu Jorge aqui que falou, de que é importante a espiritualidade, de que é importante essa integração entre o que a gente é como um ser inteiro. Então, se eu não observar isso, como é que eu vou administrar minhas emoções? Quando eu estou cheio de raiva no meu coração? Ainda mais agora, nesse momento aí político, essa confusão que está dando, injustiça, justiça, não importa. Importa que as pessoas são capazes de fazer qualquer loucura por aquilo que elas acreditam. Exatamente. E por aquilo que elas acreditam também elas podem ficar doentes, também como podem ficar sadias. E o que eu quero trazer para vocês? De que vocês devem se olhar a ponto de entender o que está acontecendo consigo mesmo. E para entender é através do autoconhecimento que a gente traz aqui dentro da área holística, dentro da constelação familiar, dentro de outras tantas coisas que são capazes de nos informar por que a gente é o que a gente é. E aí eu vou te dar um exemplo de novo, Cíntia, que é muito importante. Tu me permite até observar um trabalho que eu faço, tá? As pessoas não se dão conta, e é difícil, tá? De que elas olham as pessoas pelos olhos dela, não por aquilo que as pessoas são. Então, quando tu julga o teu pai ou a tua mãe, tu está julgando pelos teus olhos, não por aquilo que eles são. E se isso é verdade, tu constrói dentro de ti todo um campo, toda uma informação que tu, pela tua percepção, criou. E se isso é verdade, é preciso tu entrar nesse campo, entrar nessa verdade e saber por que eu penso do meu pai e o que eu penso que ele é. Porque não é o que ele efetivamente é, mas é aquilo que eu sinto que ele seja. Por que eu tenho esse sentimento? Sabe? Então, essas coisas que devem acontecer assim, ó, quando a gente diz parar de mimimi, o que é de culpar meu pai e a minha mãe por não ser rico, por não ser isso, por eu ser mais bonito, por ser mais isso, que eu devia ser mais inteligente, isso tudo eu tive a herança, etc. Ok? Tá, agora vamos parar, tu é o que tu é. Pronto. E tu é aquilo que tu necessita ser para evoluir. Isso é uma coisa que é rara, eu vou repetir isso. A gente é o que necessita ser. Entre aquilo que a gente gostaria e o que a gente necessita, Deus sempre nos dá o que a gente necessita, não o que a gente gostaria. Porque esse é um processo, inclusive, de purificação. A doença é um processo de lembrança de coisas que não estão legais em nós. Claro. Qual é a função da doença? Se a gente fosse definir por que existe a doença, para lembrar o que está acontecendo dentro da gente. Só isso? Aí vai dizer, tá, mas e a resposta? A resposta não é só do lado de fora, não é só em relação ao sintoma, mas a resposta está nesse olhar para dentro, nessa identificação do que está acontecendo comigo e por que eu estou gerando. Então, essa raiva, esse ódio que eu tenho dentro de mim, né? Esse amargo de achar que nada presta na vida, que tudo é ruim, etc., tem um motivo, não é do nada que tu está sentindo isso. E é essa preocupação que a gente tem quando faz a meditação, quando faz a oração, ou quando faz as terapias que a gente faz, é exatamente ajudar as pessoas a perceberem isso. Porque, independente de métodos e metodologia, ninguém cura ninguém. Porque se a pessoa não está predisposta a se curar, ela não vai se curar. E aí eu vou te dar alguns exemplos típicos de algumas vezes eu fui levado até em hospitais, de mães, de clientes, etc., em que os clientes queriam que eu fosse lá e, de certa forma, fizesse uma oração e fosse salvar ou dar energia suficiente para a pessoa viver. Só que antes de ir, eu sempre dizia a eles, vocês querem que eu faça o que vocês querem ou aquilo que a tua mãe necessita? Porque se a tua mãe necessita simplesmente desencarnar, que ela acha que chegou o momento dela, não vou ser eu que vou dizer, não, agora,
Porque vocês estão olhando o lado egoísta de vocês e não o lado do que a tua mãe necessita. Claro. Tá? Então, toda essa relação, Cíntia, assim, ó, para mim é muito lógico, e eu gosto muito de trabalhar com lógica, como eu te falei. Se não fosse verdade essa nossa capacidade de gerar tanto problemas como soluções, aonde está o fundamento do placebo? Sim. Como é que funciona o placebo? Em que simplesmente a pessoa pega um açúcar e que o médico diz que aquilo é tal, e aí a gente tem a capacidade mental de criar a substância que a gente ingeriu que não é real, mas o cérebro é capaz de quimicamente criar. Essa é a história do placebo, que não é minha, que todo mundo sabe. E se eu sou capaz de criar um placebo químico bom, infelizmente a gente tem também o placebo que não é bom. Claro. Então é essa identificação que eu sempre digo assim, ó, aonde se encaixa o trabalho tanto da medicina, da psicologia, da psiquiatria, é esse reencontro com o bem-estar, a harmonia. E a harmonia só se dá quando tu te dá conta quem tu é, te dá conta que tu és o que tu és, e tu és aquilo que necessita ser, e a partir daí tu vai procurar uma solução para ti. Porque se tu ficar no passado, tu simplesmente entra em depressão. E se tu olhar só para o futuro e ver que tu não tem condições em relação ao futuro, tu entra em ansiedade. Que é o mal da humanidade, né? É o mal do século, a ansiedade. E aí eu digo assim, como sair da ansiedade? Só tem uma fórmula, e uma fórmula que todo mundo sabe. Que o que traz, o que deixa a depressão do passado e deixa a ansiedade do futuro é o presente. É o estar presente. É o estado presente. O estado presente é o equilíbrio entre o passado e o futuro. Começa pelo seguinte, que a única coisa real que tu tem é o presente. Tu não tem nada do que isso. Porque o passado já passou e o futuro nem aconteceu. Então, parece coisa de doido tu acreditar, imagina, que o que vai acontecer amanhã, que nem aconteceu, vai dar tudo errado. Mas olha as provas de Enem, que eu tenho alguns casos de clientes em que me passam filhos, né, para preparar para cursos, para testes, essas coisas, que é simplesmente o quê? Ajudá-los a fazer meditação. Porque a meditação não traz um conhecimento que eles não têm. Sim. Traz a calma e a harmonia necessária para que tudo que ele tem de conhecimento venha. Sim, no momento certo. Porque imagina, eu então tiraria primeiro lugar nos cursos, tudo na base da meditação. Eu nem estudei, mas basta fazer meditação. Exatamente. Do nada eu passei lá no exame da Receita Federal, da não sei quem mais. Que maravilha! Do nada, eu nem precisei estudar. Isso é invenção. Tá? Isso é invenção. E essas técnicas, Jorge, elas são assim transformadoras, né? Hoje mesmo eu escutei um relato de uma cliente. Ela é uruguaia e todos os anos, no final do ano, ela e a família vão visitar os familiares que moram no Uruguai. E hoje ela me dizendo assim, Cíntia, eu perguntei como é que foi a viagem, né? A primeira vez que ela esteve no escritório esse ano, e ela disse assim, Cíntia, a minha irmã se transformou, que ela tinha problemas de relacionamento com a irmã, não só ela, mas como todas as pessoas da família. E eu disse para ela, mas que bom, o que houve com a tua irmã? Olha, nós atribuímos a mudança para melhor da minha irmã, mudança de relacionamento com os familiares, ao yoga. Diz que a irmã está fazendo há 1 ano. E ela ficou exatamente 1 ano sem ver a irmã, né? De dezembro do ano retrasado até o ano passado. E a irmã é outra pessoa. Então, assim, coincidentemente, esse relato eu tive hoje, e a gente fica observando, não só assim dessas transformações pessoais, mas com relação a pessoas que atribuem, né, muitas vezes a cura, a essas terapias, a essas técnicas. Porque tu vê assim, ó, isso que tu está colocando é mais uma vez o nosso enfoque, né, da terapia. O que é? É o reencontro consigo mesmo. Qualquer uma das terapias, tu vai entender que ela está buscando o teu autoencontro. Tu observar
quem tu é, como é e todas as influências que tu recebe. Porque a gente estava falando assim, se é verdade que eu passo vibração para as pessoas, eu também recebo. E as vibrações que eu recebo no meu escritório, na minha casa, no meu quarto, em qualquer lugar que eu vá, como eu administro essas relações? Como é que eu me dou conta que eu estou recebendo uma negação, uma coisa ruim e que eu estou, sabe, que a gente vai se curvando, a palavra é essa, né? Parece que a gente vai se curvando, vai fechando o peito, que a gente diz, né? Por quê? Porque eu recebi uma energia negativa de alguém? Parei um pouquinho. Aí nós vamos de novo entrar no que nós falamos também, que ninguém tem o poder de fazer absolutamente nada conosco, a não ser que a gente se permita. Porque nós é que somos, o mundo é nosso e a realidade que a gente enxerga, que os maias chamavam salão de espelhos, é tudo espelhamento nosso. Por que tu permite que tal pessoa te ofenda? Por que tu permite que outra faça a mesma coisa e tu não faz sentido? Por algum motivo, e esse motivo provavelmente seja de aceitação, de não aceitação, mas que tem para ti um espelhamento que tu lembra de alguém, ou porque tu te permite, porque tu gostaria da aceitação, tu gostaria que tu fosse igual a ela, e aí tem N coisas que tu tem que descobrir. Mas o importante, assim como a yoga, como tu colocaste, o que faz a yoga de tão maravilhoso, extraordinário? Te colocar no equilíbrio, te colocar numa respiração capaz de te sentir, de te permitir, como por exemplo, né? Essa informação sempre deixa as pessoas muito complicadas, mas é verdade. O coração tem mais de 40 mil neurônios. O coração pensa e age independente do cérebro. Então, eu até acho que comentei também, mas a meditação para mim é silenciar a mente para ouvir o coração. O teu coração, o coração de cada um de vocês que estão me escutando, ele quer falar, só que quem é que escuta? Quando é que tu permite que a voz do teu coração chegue até ti? Só que sem a voz do coração, em harmonia com a tua mente, tu não cocria nada, meu amigo. Tudo que tu desejar somente pelo pensamento ou por palavras, nada vai acontecer, porque não gera energia suficiente. Mas essa associação que você fez com o coração, ela é linda. Porque eu, por exemplo, né, quando assim, eu deito, que tento fazer uma respiração, que estou muito ansiosa, ou até mesmo no escritório durante o dia, porque nós que trabalhamos com relações familiares, não é fácil, né, Jorge? A gente lida só com problema, com as dores, com as aflições. Então, toda vez que eu faço essa inspiração, eu imagino os pulmões, eu não imagino o coração. Né? É interessante isso. Sim. Então eu achei linda essa tua associação. Sim. Que a gente comece a fazer essa respiração imaginando o coração. E eu vou te dizer assim, ó, que é muito legal. Isso eu dou como sugestão para vocês. Quando a gente inspira, porque o que é inspirar? É colocar energia para dentro. É o ar, né, que alimenta o cérebro, oxigena o cérebro. E que se tu imaginar que vai para o pulmão, também, mas aí a energia vai para o teu coração e vai enchendo, como que eu estivesse respirando vida, e é o que a gente faz. Porque se a gente para de respirar, sim, acabou a vida. Acabou. Então, o inspirar, o ato de inspirar é inspirar a vida. E inspirar a vida tem tudo a ver com o coração. Porque o coração depois é que dá um jeito, fisicamente, quimicamente, biologicamente, tudo que é mente é coração. Porque ele é que faz a coisa funcionar. Né? E a única coisa que a gente até então não percebia, e isso é um trabalho, e aí eu sempre brinco disso, está desconfiado que o convidado aqui da dona Cíntia é maluco? Vai no Google, pergunta assim, o coração tem realmente neurônios? E aí tu vai ver que tem mais de 40 mil neurônios e que faz isso que eu falei. Então, se ele age, se ele está ali preparado, e ele tem mais de 5 mil vezes poder eletromagnético do que o cérebro. Então, na verdade, é o nosso coração que está espalhando a vibração. E esse coração que a gente não escuta. Por quê? Porque a gente não tem tempo.
Porque é melhor pensar no ego, trabalhar o ego, ficar em pensamento, em vez de parar e perguntar lá para o coração, amigo, né? E aí tem tanta sabedoria que aconteceu já, né? O coração tem razões, né? E assim vai, Tantos e aí, poetas. aí tu vê assim o coração, e se via o coração só com aquele, né? O símbolozinho. Então imagina assim, ó, que essa é a prática, uma das práticas muito legais, a gente mandar embora o ódio, o rancor. É fechar os olhos, fazer essa respiração e tu imaginar que tu está enchendo o teu coração de amor com essa respiração. Então teu coração está cheio de amor. Aí tu pergunta, mas para que eu quero um coração cheio de amor? Tu só pode querer um coração cheio de amor para mandar amor, porque esse amor já está dentro de ti. Então é muito legal tu imaginar que quando o teu coração está cheio, tu imagine flechas de amor para o coração de pessoas que você não tolera, que você não tenha paciência, que você gostaria que elas, desculpe dizer isso, nem existissem, de tanta raiva, de tanto rancor, de tanto remorso. Tente fazer isso para ver. É incrível tu acreditar que através do teu coração, mandando essa flecha, esse raio, pode inventar o que tu quiser, mas que tu veja isso saindo do teu coração e indo para o coração do outro, e que tu sinta indo lá, e que vai lá e vai atingir o coração do outro. Só, não é mágica. O que eu estou dizendo não é mágica. Mas assim, pô, cara, tenta fazer isso. Depois de fazer, né, todo mundo tem o site aqui, o e-mail e tal, diga assim, pá, o cara é pirado mesmo. Ou então diz assim, olha, eu tinha uma pessoa que eu tinha um remorso, eu tinha um rancor e que daqui a pouco eu estou aliviado, porque através do meu coração eu mandei amor para essa pessoa que não interessa se merece ou não merece. O grande problema não está do lado de fora, está no que fica em ti. Exatamente. Se tu está com remorso, ódio e tal, não é a pessoa do lado de fora que é o problema, é tu. É tu que está guardando esse sentimento. E quanto mais tu achar que aquilo que tu tem, tu pode dar para os outros, e esse é o grande princípio do servir, né? Quando a gente fala servir, como é que a gente... Aí na holística tu começa a entender, realmente, então aquilo que eu tenho, eu dou, eu recebo, eu mando. E é essa a consciência cósmica que se fala na mecânica quântica, de que tudo que a gente está vibrando aqui está indo. E alguém está recebendo lá, alguém está... de alguma forma está tudo interligado, essas emoções, esses sentimentos. E é por isso que é muito importante a gente se dar conta sobre o nosso estado, não só físico, não só mental, emocional, como espiritual, aquilo que a gente está recebendo. Por isso que toda a espiritualidade tem que transcender. Por que a espiritualidade transcende? Porque ela nos coloca numa consciência de que nós somos parte de um todo. Se nós somos parte de um todo, qual é a nossa contribuição para esse todo? Se a gente está reclamando do mundo, qual é a nossa contribuição para o mundo? Se a gente está reclamando da nossa família, de harmonia, disso, aquilo, o que nós estamos contribuindo? Qual é o sentimento que a gente está vibrando o suficiente para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa neta, que seja capaz de dar a ela mais harmonia, mais tranquilidade? Isso basta eu dar presentinhos, basta eu aparecer de vez em quando. Não é assim que funciona. Porque é isso que eu gostaria de deixar para vocês, assim, se fosse possível, como uma mensagem. Acredite naquilo que você pensa e sente, naquilo que você vibra. E é revolucionário, é a mesma coisa, sabe, Cintia, que eu fico sempre pensando assim, quando as pessoas começam a meditar, se aprofundar dentro de si, será que as pessoas se dão conta, aquelas que acreditam que, por exemplo, dentro do seu coração tem Deus? Tu sabe qual é o poder que dá isso? Ou Deus está lá em cima? Deus, se é essa configuração de Deus, eu não estou falando do Deus católico nem nada disso, estou falando esse espiritual de um Criador.
Se esse cara, com todo esse poder, está junto com a gente, qual é o poder que a gente tem? Por isso que a gente não tem limite para transcender aquilo que a gente é, para ajudar as pessoas, para sentir cada vez mais o quanto a gente necessita ser um pouco mais, ser um pouco melhor, trazer sentimentos bons, por exemplo, quando a gente vibra, né? Sabe que o perdão é uma coisa extremamente importante, a caridade é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem essa experiência que quando tu dá alguma coisa a alguém, e vocês lá no IMAMA devem fazer esse trabalho, e devem saber o sentimento, por isso que as parceiras estão lá. Sim. Porque esse sentimento de volta que a gente recebe, não tem nada igual. Com certeza. Não tem aquela gratidão de alguém que estava morrendo ou que estava perdida e ela olhar para ti e diz, tu me salvou. Só que a gente, na área holística, tem plena ciência que nós não salvamos ninguém, não curamos ninguém. Nós somos instrumentos de cura, porque o processo é da pessoa. Porque se nós tivéssemos a ousadia de achar que a gente cura, então o processo não é da pessoa. Sim. O processo é externo. E eu penso, Jorge, que cada pessoa busca se identificar com uma técnica dessas, né? É a mesma situação assim do exercício físico. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ir para a academia. Ok, mas você pode fazer uma outra atividade, um pilates, jogar um tênis, ir para um outro esporte. Exatamente. E eu entendo que essas técnicas também, né? Porque tem muitas pessoas que buscam a oração, que rezam o terço, né? Tem outras que buscam lá o reiki, uma meditação, o yoga. Exato. Porque tu vê assim, é que nem, por exemplo, quando tu pega e percebe que só no SUS tem 29 terapias que oferece, então o que eu sugiro? Que as pessoas conheçam essas terapias, que verifiquem essas terapias, assim como as pessoas que fazem terapia comigo. Elas sabem que no meu caso específico não é em relação ao físico propriamente dito, como consequência, né? Eu trabalho mais na linha de campo, mais na linha emocional, de crenças, de memórias, essas coisas. Então, é incrível tu perceber, assim, como é possível que isso aconteça. Através de técnicas, que a gente já viu, né? E que agora está se percebendo, porque tu imagina assim, como a gente ficaria triste se isso não fosse aproveitado. Se a gente fosse excluído dessa relação de saúde, de a gente não fazer parte da saúde. Nós fazemos parte da saúde como integrativa e complementar, como se vê. Então, não sou eu que, há 6, 7 anos atrás, no Congresso Médico de Cardiologista, uma das conclusões que eles tiveram é de que o médico, em sua sessão com o cliente, perguntasse a ele sobre religiosidade. Imagina o quanto deve ter custado, porque tudo é um processo, eu não critico nada disso, sabe? Porque é um processo das pessoas perceberem que existem outras coisas. E quando a gente se fixa naquilo que faz por hábito, a gente não tem como mudar, a gente parece que está tudo muito seguro na sua área de conforto, não, mas isso não pode. Abra. Assim como eu digo aqui, falando com os médicos, amigos meus, eu tenho clientes médicos, psicólogos médicos, psiquiatras, que são meus clientes, né? E que se abriram para saber, mas como é que funciona isso? Isso é verdadeiro? Isso é real? Isso pode me ajudar no que eu faço? Porque a gente está tudo numa mesma história, num mesmo ciclo. E esse ciclo tem que ser respeitado no sentido de que todo mundo está se ajudando. E a gente sabe, né, Jorge, principalmente assim, lá no IMAMA, que a gente batalha muito pelas políticas públicas, juntamente com o FEMAMA, a gente já encaminhou inúmeros projetos, né, de lei, que inclusive foram aprovados. A gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, você conseguir incorporar uma medicação no SUS. Então, se essas técnicas foram incorporadas, é porque houve muito estudo para que isso
acontecesse. Então, é uma coisa séria, né? E também, assim, eu acho importante esse espaço, a gente falar, eu acho que tu trouxesse esse viés das técnicas serem fornecidas, né, pelo SUS, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho condições de custear, né, um reiki, um acompanhamento do yoga. O SUS oportuniza isso. Com então, certeza. as pessoas têm que buscar a informação na sua cidade, né? Por onde começar, onde fazer, como iniciar esse tratamento dessas terapias. E quando tu fala em iniciar, e é isso que eu quero que as pessoas vejam e percebam. A cura delas já começou quando a gente iniciou. Com aquela meditação que a gente fez no início, a gente conseguiu, e elas devem ser o testemunho disso, de perceber o quanto elas podem se curar, como elas podem criar o processo nelas mesmas. Sim. E a gente está aí à disposição para que tudo dê certo. Olha só, eu quero ler aqui um comentário que vem de encontro ao que você acabou de falar, da Sandra Laufer, que diz assim: boa forma de iniciar o ano, revendo os conceitos e trazendo para o presente. Marli Marcou, nossa querida voluntária, um beijo, Marli. O pensamento cura e liberta. A oração é um pensamento com ajuda divina. Ele é processado na certeza de que será concretizado. Olha que lindo isso. Muito bonito. E aqui temos inúmeros comentários que não vamos conseguir ler todos em função do tempo. Essa fala com o Jorge, ela sempre passa muito rápido, porque é um assunto instigante, é um assunto muito bonito. Mas nós estamos apenas iniciando o ano, né, Jorge? Vamos com certeza trazê-lo com outros assuntos, em outras palestras, oportunidades. Inclusive estamos elaborando aqui, né, alguns projetos. E então gostaria de te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de estar conosco aqui, nesse período que a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão de férias, estão com suas famílias. Muito obrigada, Jorge. Queria agradecer a todos, as nossas voluntárias, principalmente, que sempre nos acompanham, sempre nos prestigiam. E todas as pessoas que nos assistem, um ótimo ano, uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa no IMAMA, à terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus.